Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Carteira do Canal e hoje é um episódio muito especial. Por quê? Vou te atualizar das compras que eu fiz hoje na carteira do canal, mas além disso, eu já vou aproveitar para responder uma pergunta que eu recebo muito frequentemente por aqui. Adam, vale a pena aumentar o preço médio de uma ação? Mesmo que seja uma boa ação, será que vale a pena aumentar o preço médio? Vamos falar um pouco sobre ancoragem. Eu aumentei o preço médio de um ativo bem importante, fundamental da carteira do canal, e eu quero te mostrar o porquê, análise do ativo, se vale a pena e se valeu a pena, quando vale a pena fazer isso, todo o racional por trás. E essa é a famigerada carteira do canal. Carteira essa que atualmente temos um patrimônio de R$75 mil, uma carteira que está no positivo, uma rentabilidade de cerca de 20% e é uma carteira relativamente nova, recente. Foi criada aqui no canal no final de 2024 justamente para divulgar, trazer a público para você toda a minha metodologia, o esquema de crescimento de uma carteira de crescimento, saindo do absoluto zero até essa construção de longo prazo, passando por todas as fases, todas as etapas de uma carteira. Crescimento, maturação, geração de renda mais previsível e no final, lá quando a gente tiver um bom patrimônio de fato, bastante capital, que não depender muito de crescimento, aí sim, previsibilidade, renda mensal, segurança, pouca volatilidade. É o que eu sempre te falo. A volatilidade, em um momento inicial da carteira, é uma das melhores coisas que você pode ter. É justamente a volatilidade que gera oportunidades. A volatilidade bem utilizada. Você tem que saber, lógico, aonde se posicionar, quais são bons ativos, bons preços de entrada. Beleza? Então temos aqui um lucrozinho bacana, 8 mil, é uma carteira focada em ações, 90% da carteira em ações e um pouco mais em criptoativos, ETFs também, cerca de 10%, um pouco mais do que isso, em criptoativos e ETFs voltado para criptoativos, gerador de renda, o Coin 11. Lembrando, eu não tenho uma carteira de ações por capricho ou porque eu gosto de ações. Não, eu gosto de ter resultado. Os ativos são auxiliares, ferramentas para chegarmos no resultado. As ações oferecem o maior potencial de crescimento. Os fundos imobiliários nunca vão valorizar, crescer tal qual uma ação. É só fazer aquela básica pergunta que eu sempre te recomendo fazer. Quem paga o aluguel de um fundo de logística? As ações, as empresas. Então a empresa tem que crescer e crescer o seu lucro mais do que os fundos imobiliários, porque é assim que a cadeia se sustenta. Mas já te mostrando o momento atual da carteira, temos um bom resultado aqui, o Ibovespa está dando uma boa esticada, assim se encontra a nossa carteira. Mas para o final do vídeo eu volto para falar um pouco mais sobre os ativos, mas antes disso eu quero falar sobre o aporte, o porquê do aporte, preço médio, e também falar sobre ancoragem, que é algo que pega muitos investidores e não só os iniciantes, pega todo mundo, até a mim, sinceramente. A ancoragem é um dos efeitos mais complicados de se lidar, até eu me pego sendo vítima desse efeito muitas e muitas vezes. Olhando aqui para a carteira, mês passado fizemos um bom aporte, cerca de R$10 mil de aporte. Eu vim fazendo bastante caixa, mês 2 eu fiz caixa. Atualmente, até então, não tinha feito nenhum aporte no mês. Fiz um aporte hoje de R$3.400 e poucos, já vou te mostrar. Mas o foco principalmente estava sendo em caixa. Hoje, o Ibovespa deu uma reajustada boa, caiu quase 2%. Então, surgiram boas oportunidades frente ao meu preço médio. Sendo assim, fiz aporte na nossa queridinha BB Seguridade. BB Seguridade que eu comprei a um preço de R$ 34,59 para mim. Eu vou te mostrar já a precificação, preço-alvo, tudo que você tem que saber sobre a BB Seguridade, tá? Toda essa análise da empresa e o porquê eu comprei. Mas estava abaixo do meu preço-alvo, abaixo do meu preço-teto e para o nível da empresa que é, da entrega que tem e mesmo sendo conservador, uma ótima projeção de dividendos, um preço-teto bem interessante, sem sombra de dúvidas, com essa queda abriu uma boa oportunidade de compra e eu vim aqui comprar. Comprei um lote da BB Seguridade, sem cotas, totalizando ali 260. Quando der uma boa oportunidade, eu vou comprar mais 40 só para ajustar nesses números quebrados, dá uma agonia. Então, mas assim, a BB Seguridade, quando olhamos aqui a carteira, hoje é minha terceira maior posição. Eu já vinha falando com vocês que é uma empresa que eu gostaria muito de aumentar a posição e perceba que é uma carteira que temos small caps, temos oportunidades, mas o principal, as principais posições são de empresas perenes. O perene não voltado apenas para o best. Temos aqui a Petrobras, que é uma empresa de petróleo, a maior valorização da carteira do canal, um ótimo preço médio, mas é uma empresa perene.
mesmo não sendo uma empresa do BEST, do setor BEST, tá? É uma empresa de petróleo, mas a característica dela é ser uma vaca leiteira para nossa carteira, é uma empresa blue chip, como tanto fala o Peter Lynch, é uma empresa mais estável, que visa a lucratividade e também direcionamento e distribuição dos lucros, ou seja, dividendos. Então ela cumpre essa função na nossa carteira. Tal qual o Banco do Brasil e BB Seguridade, como eu sempre te falo, eu quero que se mantenham sendo minhas três principais posições. Não necessariamente nessa ordem, apenas porque a Petrobras valorizou muito aqui na carteira, não tinha todo esse patrimônio aqui, foi sim a valorização da Petrobras justamente por um bom momento de compra. Compramos bastante ali 29, 28 e pouco, 30 reais, logo tem um bom preço médio. A BB Seguridade, vamos falar um pouco sobre ela, tá? Presta atenção nisso. Isso aqui vai ser muito importante. Vai ser uma baita de uma conversa agora. Então, presta atenção, aproveita, já se inscreve aqui embaixo, porque 60% de quem assiste o conteúdo não é inscrito. Às vezes você está assistindo, gostando, acompanhando e ainda não se inscreveu, então dá uma olhada para dar essa força, tá certo? Agora veja, BB Seguridade, o preço atual, preço médio, de R$ 33,99. Um bom preço médio, uma baita empresa, o agro melhorando, vai melhorar, o resultado operacional vindo de crescimento vai valorizar. Isso não é um questionamento, uma dúvida, é uma certeza, mesmo sendo renda variável. Atualmente, cotada a R$ 34,70, como eu te mostrei, eu comprei a R$ 34,59, comprei um preço até razoavelmente mais oportuno do que o preço do fechamento do pregão. E o meu preço-alvo na BB Seguridade, antes de fazer esse aporte, era de R$ 33,69. Ou seja, eu saí de um preço médio de R$ 33,69 para fazer um aporte na casa dos 34, basicamente R$ 1 a mais nessa média. Meu amigo, eu vejo que muitos investidores, por uma besteirinha dessa, uma variação a mais que eu aceitei aportar, além do meu preço médio, de menos de 2%. Eu vejo muito investidor errando nisso, não investindo em uma boa empresa que está em um ótimo preço por conta de preço médio. Nem tudo é preço médio, é muito importante, é lógico. Quando surgirem boas oportunidades, você vai aportar com força para baixar o preço médio de novo. Mas você não pode deixar de aproveitar boas oportunidades em boas empresas por capricho, por conta de preço médio. O Ibovespa, como um todo, está valorizando bastante. Hoje veio de um reajuste. A BB Seguridade, que é uma posição primordial, estratégica da nossa carteira, perene, segura, pouco volátil, ótima entrega, vai pagar um ótimo dividendo esse ano. Deu uma boa oportunidade e é nosso dever aproveitar. Não estou te recomendando, lógico, né? Estou falando do que eu fiz por aqui. Mas veja, se tem uma empresa que acompanhamos durante muito tempo aqui no canal, quando era cotada a R$ 3, R$ 4, é a JHSF. Eu trouxe um vídeo sobre a empresa há 11 meses atrás, 7 meses. A gente fez um acompanhamento bem intensivo da JHSF em números. Olha isso aqui, ó, vários e vários vídeos, falando sobre potencial de valorização, 194% de potencial. Eu trouxe estudos, gráficos, muita coisa para você. Banco Pine foi outra empresa que há um ano atrás eu trouxe vídeo falando que estava de graça. Lógico, sem ser uma recomendação, mas trazendo essa possibilidade, essa opção de análise para você. A gente fez esse acompanhamento também do Banco Pine. E o que aconteceu com esses dois ativos? Tanto a JHSF como o Banco Pine valorizaram e não foi pouco. Inclusive, JHSF, que loucura, hein? Que baita empresa, cara. Eu já vou chegar em uma conclusão, vou fechar tudo isso que eu tô falando, mas preste atenção, é bem importante isso, tá? A JHSF, meu amigo, nos últimos 12 meses, em um ano, valorizou 224. Se a gente pega um gráfico maior, por exemplo, os 2 anos, valorizou muito mais do que isso. A JHSF chegou a ser cotada a R$ 3 quando eu trazia vídeos aqui. Eu falei naquele vídeo que eu mostrei agora há pouco, tinha potencial de chegar a 200% de valorização. Muita gente falando, beleza, tudo bem. Banco Pine, 289. Também valorizou muito além disso, se olharmos um histórico um pouco mais antigo. Isso não é à toa, não é sorte. Eu preciso que você entenda de uma vez por todas que ações, renda variável, não é sorte, não é tigrinho. Se tem uma frase que me deixa maluco, esse ativo está cotado a centavos, eu vou colocar um dinheirinho ali e ver o que é que acontece. Deixar ali parado e ver o que é que acontece. Meu amigo, você está terceirizando para a sorte o seu trabalho. Isso aqui é mérito. Se você fizer um bom estudo, uma boa análise de precificação, momento de compra, é isso aqui que acontece. Lógico, essas proporções, é lógico, é fora da curva, não acontece toda hora, mas 20, 30, 50
50 ou pouco mais, um pouco menos de valorização não é tão raro assim em um momento favorável, no momento do desfrute. E aqui eu te falo o seguinte, por que eu te mostrei isso? Não é sobre a valorização desses ativos, não, é sobre a ancoragem. Meu amigo, eu fiz uma reunião ontem, antes de fazer essa compra da BB Seguridade. Um mentorado me falou, pô, Ada, eu tenho a JHSF, ele mostrou, né, uma valorização muito interessante, 170 nessa média por cento de valorização, falou que comprou porque viu aqui uma análise, achou bacana, eu falei, rapaz, não faça isso, não compre por análise. Eu sempre falo isso, não tem por onde correr. Mas no final das contas ele foi feliz com essa compra, né, teve uma baita valorização e ele me falou a seguinte frase, que foi o que me trouxe a ideia de fazer esse vídeo. Ada, eu só me arrependo de não ter comprado mais. Deixa no comentário se você já não pensou nisso. Eu tenho certeza, eu já pensei nisso, é normal. Por quê? Ancoragem. Deixa aqui no comentário, é muito importante. Deixa aqui no comentário se você já pensou isso. Adam, essa frase, Adam, eu só me arrependo de não ter comprado mais. Porque eu vi que estava valorizando, vi que estava subindo, saiu de 4 para 6, para 8... E ainda com bons fundamentos, crescendo o resultado, dobrou o dividendo, JHSF, por exemplo, né, que foi o caso dessa reunião que eu estou conversando com você. E o caso da carteira dele era um caso singular, muito pulverizada, mais de 30 ações com, acho que era 60 mil de patrimônio em ações. Então, assim, fez um mau trabalho. Muitos ativos, é o que eu sempre te falo, se você tem muitos ativos em carteira, você acaba perdendo o ganho de capital de uma grande valorização. Como ele tinha pouco patrimônio naquele ativo, mesmo que valorizasse bastante, como foi o caso, o desfrute, o ganho de patrimônio foi pífio, não foi tão relevante. E aí bate aquela culpa, aquele sentimento de, pô, eu devia ter colocado mais dinheiro. Por isso que eu te falo, o arrependimento é uma das piores dores que existem. Não vale a pena você ter uma carteira pulverizada. A diversificação, uma boa estrutura, a classificação que eu sempre te apresento de empresas perenes, de crescimento e de oportunidade, pode ter uma carteira assim, entre 8 a 15, a depender do patrimônio, enfim. O ponto é, não pulverize, você perde grandes valorizações como essas. E o segundo ponto, não deixe que a ancoragem te impeça de comprar bons ativos a um bom preço. Uma coisa é o ativo valorizar, a outra coisa é o ativo estar caro. E é difícil analisar, eu sei. Quando eu vejo um ativo valorizando bastante também, é difícil, pô. Bate a ancoragem, você olha para 2 meses atrás, o ativo 30% mais barato. Então, por isso que eu te falo, se cair, compre sem dó. Você viu, analisou, o que fez cair? Foi isso aqui, uma queda de resultado por conta de despesa financeira, os juros altos, o juro frente à dívida veio maior do que o normal, uma amortização, a depreciação acumulada do último ano foi elevada. O que aconteceu? Foi perda de fundamento? Não. Então compre, aproveite a oportunidade, porque é isso que vai abaixar seu preço médio. Mesmo que em outro momento você compre um pouco acima do seu preço médio, quando surgir uma boa oportunidade, você abaixa o preço médio de novo. E o jogo é esse. O que não pode é você parar de comprar boas empresas, porque subiram 10, 20%. Então o que é que eu acabei de falar antes de trazer toda essa analogia e toda essa conversa boa? O que é que eu acabei de falar? Hoje o preço médio é de R$ 33,99. Bacana. Mas quando olhamos aqui na planilha do canal, veja bem, aqui na aba de preço médio, olha só, BB Seguridade. A última vez que eu tinha comprado BB Seguridade foi no mês 10, outubro do ano passado. Eu comprei 60 cotas a um preço de compra de R$ 35,53. Foi o maior preço que eu comprei da BB Seguridade. Ainda tinha margem, tudo mais, uma boa compra, não me arrependo de forma alguma. Comprei muito tempo atrás e eu já queria muito aumentar a posição de lá para cá. Qual é o ponto? Eu comprei a 32, abaixo de 32. Comprei a 32,70. Comprei aqui, ó, em outubro a 31,99. Em outubro, pouco tempo antes de valorizar. Eu comprei a um preço de 31,99. Por que eu tô te mostrando isso? Porque se cair para 31,99 de novo, eu vou comprar mais. E é isso. Lógico, eu não tô falando para você comprar sem metrificação. Pô, se a BB Seguridade estivesse acima do meu preço teto, acima do meu preço alvo, eu não iria comprar. Eu não tô falando para você sair comprando de qualquer jeito, não. Mas se está em um preço bacana, abaixo do seu preço-alvo ou do seu preço teto, a depender da forma que você utiliza de precificação, eu utilizo do preço-alvo. É o que eu ensino para os alunos do Mapa das Ações, a como chegar no preço-alvo da ação de sua carteira, certo? Está abaixo,
compra. Quando olhamos aqui a BB Seguridade, na aba do preço teto, projeção, primeiro, para começar, BB Seguridade hoje, meu amigo, o que eu preciso que você entenda é uma empresa que eu estou projetando conservador. Isso aqui, ó, a BB Seguridade esse ano passado, né, lucrou 9 bilhões. Na minha projeção está 8 bilhões e 500 milhões. Por quê? Porque no Guidance a BB Seguridade divulgou que tem uma expectativa de queda do resultado operacional. Logo, estou projetando uma queda de lucro também para acompanhar o relator. Como já falava o Bomba Pet, o narrador do Bomba Pet. Um payout abaixo do atual. No ano passado, a BB Seguridade não pagou 85%, ela pagou 96% do lucro em dividendos. Adam, por que você está projetando 85%? Em respeito à média de pagamentos de consenso da BB Seguridade. O que ela pagou em um ano em específico não é a média. Temos que olhar sempre de forma mais conservadora. Por quê? Para aí sim termos um preço teto assertivo. Olha lá meu preço teto, R$ 36. R$ 36 sendo conservador, em uma expectativa de receber 10%, já que a BB Seguridade, ao preço atual, tem um dividend yield esperado na casa de 10,4%. Veja isso aqui, ó. Vamos brincar com os números. Vamos brincar. Aqui na planilha, lógico, quem tem a planilha pode fazer isso também. Fique tranquilo para fazer isso. Vamos supor que a BB Seguridade tenha a mesma entrega em 2026 que teve em 2025, igual, idêntico. 96% de payout, olha o que vai acontecer com o dividend yield esperado aqui, ó. O dividend yield esperado vai para 11, quase 12% já. E eu só mudei o payout, beleza. Vamos aumentar o lucro também, já que ela lucrou 9 bilhões, vamos botar aqui na projeção 9 bilhões. Olha aqui, dividend yield esperado 12,45. Ou seja, o preço teto sobe para R$ 43. Por isso que eu te falo, tem que ser conservador. Você não pode chegar aqui e botar qualquer número, entende? Tem que saber fazer a projeção. R$ 43 eu acho um preço justo de compra? Eu não acho. Eu não acho que a BB Seguridade está em oportunidade a R$ 43. Mas o meu preço teto não é esse. É esse aqui, ó, 36, de acordo com a projeção conservadora. Sabe por quê? Porque o mercado precifica tudo isso que eu te falei. O guidance, a perspectiva de queda operacional, o dividendo médio da empresa e não do ano passado. O mercado precifica isso, logo você tem que precificar também. É o seu dever. E só assim você vai realmente comprar boas empresas a um bom preço. Quando eu olho aqui para o meu preço-alvo, o preço-alvo é ainda mais conservador do que o meu preço teto. Preço teto é o preço máximo a se pagar em uma empresa a uma expectativa de espera de dividendos. Naquele caso, R$ 36 esperando 10% em dividend yield. O preço-alvo, é um pouco mais denso. A gente leva em consideração algumas coisas a mais até chegar no preço-alvo. Nesse caso, eu estou sendo ainda mais conservador. Preço-alvo de 35. BB Seguridade ontem estava quase a 36 já. Caiu no meu preço-alvo. É uma empresa que eu já queria fazer aporte. Fiz aporte. Em uma ótima empresa. Adam, mas se cair para 32... Opa, a gente comemora juntos e eu compro mais e trago outro vídeo para você. Entende? Compras em escadinhas. Por isso que você tem que ter um preço-alvo e fazer aportes em escadinhas caso caia mais. O ponto é um bom ativo? É. Está barato? Sim. No seu preço-alvo? Sim. Compre. Então, meu amigo, eu vou te convidar a, se você realmente quer ter resultado na sua carteira de ações, bons ativos comprados a um bom preço, saber quando vender, ter uma estrutura de carteira que gere resultado. Eu te ensino tudo isso no treinamento do Mapa das Ações, onde você não vai só levar um curso, mas no curso você vai ter acesso a toda a metodologia da Tríade que eu desenvolvi para escolher as melhores empresas em um passo a passo, direto ao ponto, sem enrolação, sem loucura, não. Um passo a passo eu te falo, faça isso nessa ordem. Análise de precificação, estruturação de carteira, ciclos econômicos para aproveitar de boas oportunidades. Todo o treinamento você vai levar para sempre, vitalício, tudo isso aqui, além também da planilha que eu utilizei agora, você leva como um brinde, um bônus de graça. Ao entrar no Mapa das Ações, eu te dou essa planilha para você executar, entender sobre precificação, controlar, administrar sua carteira e também o grupo exclusivo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, você vai ter acesso a mim, outros investidores, atualizações de mercado. A gente fala muito sobre oportunidades, eu falo que eu estou comprando por lá, toda essa troca entre amigos que estão indo na mesma direção. Sabe por quanto? Meu amigo, não é R$4.000, como tem outros cursos por aí que você sabe quais eu estou falando. Não. 12 vezes de R$20. 12 vezes de R$20 para levar tudo isso para sempre. Vitalício, tendo acesso às futuras atualizações.
Foi um material que eu fiz para vocês, meu público, para ser acessível, para todo mundo poder ter esse nível de conhecimento. Então aproveite enquanto as turmas do Mapa das Ações ainda está aberta e faça parte do projeto. Se tiver interesse, primeiro link da descrição ou, para simplificar, escaneie o QR Code aqui na tela, tá certo? No mais, como sempre, foi um prazer te ter por aqui e nunca se esqueça. Opa, outra coisa, aqui tem meu contato para suporte, tá? Pode clicar aqui que eu mesmo respondo. Mas nunca se esqueça, agora sim, é só o começo.